Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós finalizamos, a nossa aula de Cristologia, nossa matéria de Cristologia. Nós tivemos aí, então 8 aulas sobre o tema Cristologia. E caso você não tenha assistido as aulas anteriores, eu te aconselho a voltar aí, então, nas aulas anteriores. Tem uma playlist aí com todas as aulas, tá? Então nós temos 8 aulas específicas aí de Cristologia. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da Cristologia na fé cristã. Vamos falar também um pouquinho aqui sobre os desafios contemporâneos e finalizando nós veremos então a respeito do futuro, da Cristologia, como que nós conseguimos aí olhar para o futuro com base nas Escrituras. Vamos lá. Bom, então a cristologia ela exerce um impacto profundo na fé cristã ao longo dos anos, moldando a compreensão da pessoa e obra de Cristo e desempenhando um papel central na teologia e prática cristã. Isso é o que nós temos visto até agora em todas as aulas que nós tivemos até aqui. Vamos olhar aqui agora um pouquinho então sobre aspectos importantes da cristologia nessa fé cristã. Vamos lá. Primeiro, como aspecto importante, nós temos que identificar aqui a identidade e o significado da pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus, na cristologia, nós entendemos que Jesus ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador da humanidade. Entendemos que ele veio ao mundo para reconciliar a humanidade com Deus e oferecer salvação e vida eterna. E também entendemos que Jesus é Deus encarnado e que veio ao mundo então como humano. Ainda como um aspecto importante, nós precisamos olhar aqui a questão dos fundamentos doutrinários, A cristologia ela é a base da doutrina para as verdades teológicas. Jesus Cristo, a sua natureza divina e humana, encarnação, morte, ressurreição e obra redentora são fundamentais nessa cristologia. E as doutrinas cristãs, na doutrina cristã, a cristologia ela é essencial, como, por exemplo, as doutrinas da Trindade, da expiação, justificação pela fé, ressurreição dos mortos. Então, são fundamentos doutrinários que a cristologia traz para a gente como um aspecto importante. Ainda como aspecto importante da cristologia, nós temos a questão da adoração e da devoção. Adoração, na adoração a gente reconhece então essa divindade de Jesus, despertando uma resposta de adoração e de gratidão a Jesus. Então nós adoramos, o cristão adora Jesus por aquilo que ele é, um ser divino, uma pessoa divina. Deus, Jesus é Deus, os cristãos louvam a Jesus por sua obra redentora e sacrifício. Então o louvor está direcionado àquilo que ele fez, àquilo que ele faz. Além disso, através da cristologia, nós cristãos, os cristãos encontram um significado e um propósito para seguir os ensinamentos e o exemplo de Jesus em nossas vidas diárias. Temos ainda que falar sobre aspecto, a relação com Deus e a humanidade. Então, a cristologia ela molda a maneira como os cristãos se relacionam com Deus e com os outros, através da fé em Jesus. Os crentes ele têm acesso a Deus e são convidados a viver em comunhão com Ele, com Deus. E a cristologia ainda inspira os cristãos a imitar a vida e os ensinamentos de Jesus, buscando amar e servir aos outros. Bem, ainda como aspecto importante da cristologia, a gente pode falar aqui um pouquinho sobre o diálogo interreligioso. A cristologia ela nos ajuda os cristãos, ela nos ajuda a engajar em diálogos respeitosos e construtivos com pessoas de outra religião, de outras tradições religiosas. Explorar a cristologia ela pode levar a uma melhor compreensão mútua entre diferentes tradições religiosas. Então,
E esse diálogo, então, interreligioso oferece oportunidade de encontros e parcerias significativas entre diferentes culturas e religiões. Então a gente consegue ali, através da cristologia, compreender e entender um pouquinho mais como lidar com situações aí, né, como Cristo agiria com situações de pessoas de outra religião. Vamos falar um pouquinho agora sobre os desafios contemporâneos que a gente encontra para a cristologia. Bom, primeiro a gente pode falar, a gente falou um pouquinho sobre a questão de como a cristologia pode nos ajudar com essa interreligiosidade, né? Esse diálogo interreligioso. E nós podemos trazer aqui agora a questão do pluralismo religioso e cultural. Então, os desafios, né, que nós temos aí traçados. E o desafio do pluralismo religioso e cultural, ele coloca em questão a exclusividade de Jesus Cristo como um único caminho para a salvação. Os cristãos são tão desafiados a manter a sua fé em Jesus enquanto respeitam e dialogam com outras tradições religiosas. Então nós estaremos constantemente lidando com pessoas de culturas diferentes, de religiões diferentes, e nós temos que saber lidar, né, com essa questão, apontando Jesus ali como o único caminho. Então existe um pluralismo religioso e cultural, do qual serve para a gente como um desafio, do qual nós devemos vencer. Ainda temos ainda como esse desafio o secularismo e indiferença religiosa. Então, o secularismo e indiferença religiosa são desafios significativos para a cristologia. Então, os cristãos eles são desafiados a comunicar a revelação de Jesus Cristo em um contexto secular e a compartilhar a mensagem do Evangelho de maneira convincente. Então, existe uma série de pessoas, uma galera, uma quantidade enorme de pessoas que são totalmente alheias à questão religiosa ou cristã, né, trata com indiferença ou vive uma secularidade realmente. E nós então temos um desafio, né, de comunicar com relevância aí a pessoa de Jesus a esse grupo de pessoas. Ainda temos como um desafio o relativismo e o subjetivismo. O relativismo e o subjetivismo afetam a compreensão da cristologia. Então, os cristãos são chamados a defender a verdade objetiva de Cristo e a compartilhar a mensagem bíblica com amor e clareza diante das visões distorcidas que muitos têm sobre Jesus. Então, alguns vão chegar com uma ideia totalmente distorcida a respeito de Jesus, com uma visão relativista ou subjetivista a respeito da doutrina, a respeito da pessoa de Jesus, quem ele é. E isso será um desafio, né? Constantemente será um desafio para a cristologia. E é por isso que até os dias de hoje ainda nós temos teólogos trazendo ensinamentos sobre, por exemplo, a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, né? E trazendo esses ensinamentos para sair, combater aí aquilo que está como relativismo ou subjetivismo da pessoa de Jesus. Ainda podemos falar sobre desafios éticos e sociais, né? Os desafios éticos e sociais da atualidade também impactam nessa cristologia. Os cristãos eles devem buscar então a sabedoria e orientação da palavra de Deus para responder aos desafios relacionados a temas como aborto, sexualidade, justiça social, meio ambiente, e isso tudo tem que ser feito de maneira fiel e compassiva, né? Nós temos debates bem acalorados aí hoje em dia a respeito de sexualidade e aborto principalmente, né? Inclusive com questões políticas aí à flor da pele, principalmente a cada dois anos ou 4 anos, esses temas sempre estão voltando e isso serve como um desafio para a cristologia. E como lidar então com esses desafios que nós temos nesse período aí, no período contemporâneo, né? No período em que nós vivemos? Como podemos lidar com esses desafios? Bom, primeiro
nós temos que entender o seguinte: permanecer firme na fé em Jesus. Então o cristão precisa lidar com isso, com esses desafios, permanecendo firme na fé. Então deve permanecer firme na fé em Jesus como o único Salvador. Deve lembrar-se das palavras de Jesus, que está em João 14,6, que ele diz que ele é o único caminho, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, senão pela vida dele, senão por ele. Então devemos permanecer firme na fé em Jesus Cristo. Além disso, nós precisamos também estudar e conhecer a palavra de Deus, né? Nosso embasamento é a palavra de Deus. Então, os cristãos devem se aprofundar no estudo da palavra de Deus para fortalecer a sua compreensão da cristologia. E isso ajudará a fornecer uma base sólida para responder os desafios contemporâneos. Aí nós temos Timóteo 3, 16 e 17, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreender, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nossa base, o nosso embasamento é a palavra de Deus para permanecermos firmes. E é claro que, então, com base nessa escritura, nós temos que viver seguindo os ensinamentos de Jesus, né, que está ali na própria escritura. Então, Jesus é o nosso exemplo. Então, os cristãos devem modelar a sua vida segundo o exemplo de Jesus e refletir o caráter de Cristo em suas ações e relacionamentos. Nós temos os mandamentos de Jesus, né? Então os cristãos devem amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, seguindo as instruções de Jesus. E ação em palavras. Então o amor de Jesus deve se manifestar em palavras e ações, mostrando compaixão e misericórdia aos outros. Nós temos o texto aqui de João, capítulo 13, que eu quero ler com vocês. João, capítulo 13, no verso 34 e 35, que fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e que também vós uns aos outros vos ameis. Eu vi a 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, somos conhecidos como discípulos de Jesus, nós amarmos uns aos outros, né? Então, aqui o Senhor está nos falando para termos essa ação de amar ao próximo como se fosse nós mesmos, né? Além disso, nós temos que buscar a santidade, buscar a santificação, né? Precisamos crescer em santificação a cada dia. Então, comprometido com a santidade, promoção da justiça e perseverança na fé, são coisas que nós precisamos buscar. Então, os cristãos devem se comprometer com a santidade e buscar a vida que reflita seus valores, promover a justiça e a igualdade na sociedade. Os cristãos podem testemunhar de seus compromissos com a santidade de Deus. Então, as pessoas olhando para nós como cristãos e vendo ali a santidade de Jesus em nossas vidas. E, além disso, claro, perseverar na fé e no compromisso com a santidade é fundamental para enfrentar os desafios da vida e continuar a crescer espiritualmente. Outra dica que nós temos para lidar com essa situação contemporânea é engajar em diálogo respeitoso. Então, entrar em debates que vão causar somente brigas e discussões não é proveitoso, né? Não é proveitoso. Então, escute com atenção, né? Então, mostre interesse pelas ideias e compreensão das outras pessoas. Compartilhe a palavra com amor, né? Compartilhe o evangelho com amor e gentileza, seguindo as instruções aí de 1 Pedro 3,15. Vamos ler lá? Opa, deu errado aqui. 1 Pedro 3,15, que diz o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, sempre com mansidão, respeitosamente. E, claro, ser tolerante, né? Respeite diferenças
tradições religiosas, lembrando que é importante sempre amar e ser tolerante. Ok, e agora, finalizando, né, chegando aqui ao nosso final da nossa matéria de Cristologia, vamos olhar um pouquinho para frente aqui, o futuro, qual que é o futuro então da Cristologia, né? Onde que nós chegaremos aqui com o estudo de Cristo, o que tem preparado para a pessoa de Cristo, para os nossos estudos de Cristologia. Então, com base aqui em alguns princípios bíblicos, nós vamos ver alguns aqui, nós podemos refletir sobre o papel contínuo da Cristologia no futuro. Primeiro nós temos aqui, claro, né, a soberania e o reinado de Jesus. Né, nós vemos ali em Apocalipse, falando, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Está em Apocalipse 5. Então a soberania de Jesus sobre todas as coisas continuará a ser destacada na Cristologia no futuro, ressaltando, claro, sempre a sua posição ali como rei. Ainda olhando para o futuro, nós temos ali a consumação da redenção. Apocalipse também, 21:5, diz que aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Então a consumação final da redenção será enfatizada na Cristologia, trazendo uma nova ordem cósmica e a esperança de uma vida eterna em comunhão com Jesus Cristo. O testemunho e a missão da igreja, né? Apocalipse 12:11 diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles quem? É a igreja ali, né? Então a cristologia no futuro continuará a capacitar a igreja a testemunhar a respeito de Jesus Cristo e proclamar o seu nome às nações. E finalizando, nós temos aqui ainda também o triunfo final de Jesus Cristo, né, que está em Apocalipse 19:16, que fala que e na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então a cristologia no futuro continuará a celebrar e proclamar o triunfo final de Jesus Cristo sobre todas as forças do mal e o estabelecimento do seu reino. E já então, como conclusão, nós temos aqui o seguinte, a cristologia então ela é vital para a fé cristã, moldando a compreensão de Jesus Cristo como Filho de Deus, o Messias e o Salvador da humanidade. E embora existam desafios, né, contemporâneos para a cristologia, os cristãos são chamados a permanecer firmes na fé, estudar a palavra de Deus, viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, engajando-se em diálogo respeitoso. E a cristologia continuará, então, sendo uma fonte de esperança, consolo e orientação para os crentes em sua jornada espiritual. Foi bom estar com vocês, então, até aqui. Chegamos ao final da nossa 8ª aula e também o final da nossa matéria de cristologia. Nós nos veremos, então, na nossa próxima matéria. E eu encontro vocês, então, até lá.